Estudamos agora a divergência de B. Por que estudar a divergência de B? A gente segue aqui um caminho muito parecido com o que nós seguimos na eletrostática. Na eletrostática, nós tínhamos a lei de Coulomb, que nos dava o campo, a força F, numa carga colocada num certo ponto do espaço, e a gente trocava a pergunta de qual a força naquela carga, naquele ponto, por qual que é o campo elétrico naquele ponto. Então essas respostas eram dadas pela lei de Coulomb. Em seguida, a gente estabelecia uma equação diferencial para esse campo elétrico, que era a lei de Gauss, que era escrita em termos da divergência de E. Fisicamente, a forma integral nos mostra que isso significa saber qual que é o fluxo do campo elétrico por uma superfície fechada e associar esse fluxo com a carga líquida ali dentro. Então, na eletrostática, que eu domino então do cálculo do campo elétrico quando a gente tem no entorno, gerando o campo, cargas estáticas, que geram então campos constantes. E agora o nosso problema está na magnetostática. Então, magnetostática significa campos constantes gerados então por distribuições de corrente que nós chamamos de estacionárias. O que representa isso fisicamente? Bom, significa que correntes estacionárias são representadas pela divergência de J igual a zero. Por que isso? Parece abstrato, mas tem um sentido físico claro. Estacionárias. Tem um sentido físico claro porque a equação de continuidade diz que a divergência de J mais dρ dt é igual a zero. Então, a divergência de J ser igual a zero significa dρ dt igual a zero, que é uma condição equivalente para definir o que é corrente estacionária. Então, isso significa que não há acúmulo de carga em nenhum ponto do espaço ao longo do tempo. Então, significa que a corrente é a mesma em todos os pontos. É como se eu tivesse uma água passando por uma mangueira com fluxo constante. Seria uma corrente estacionária. Essas correntes geram, então, campos constantes. Daí a analogia entre eletrostática e magnetostática. Aqui, então, nós temos também uma lei análoga à lei de Coulomb, que é a lei de Biot-Savart, que vai nos dizer quem que é o campo B produzido então por essa corrente estacionária. E nós podemos estabelecer uma equação diferencial para o B, ou perguntar qual que é o fluxo do campo B por uma superfície fechada, e isso a gente faz calculando então a divergência de B. Então esse é o nosso objetivo agora. Então, para começar, a gente manipula a lei de Biot-Savart e tenta extrair dela a divergência de B. Então, a lei de Biot-Savart nos diz que o campo no ponto B, no ponto R, é μ0 sobre 4π, a corrente, a integral de dl', um elemento então de circuito ali de corrente, ao longo do circuito, e dl', vec R, ponto onde eu estou calculando o campo, R', um ponto que localiza a fonte, sobre R menos R' ao cubo. Então temos isso. Usual ou mais interessante, por ser mais geral, escrever a lei de Biot-Savart em termos do J. Então o J dV é o que faz o papel aqui do I dl'. Observa que o J está na direção da corrente, assim como o dl'. Então esses vetores aqui são paralelos. E JdV, o J sendo corrente por área, JdV então é corrente vezes unidade de comprimento. Aqui eu tenho corrente vezes unidade de comprimento. Então a lei de Biot-Savart, de forma mais geral, por ser escrita então em termos de J, é representada por μ0 sobre 4π. A integral, então no lugar de I dl', eu ponho J de R' dV, vec R menos R', aqui eu mantenho a mesma coisa, dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo. É a partir daqui, então, que eu vou tentar obter a divergência de J. Então, para isso, eu uso aquela identidade que a gente já usou algumas vezes, porque eu noto aqui no integrando esse R menos R'
dividido pelo módulo de r menos r' ao cubo. Parece um bom caminho, então, tentar escrever isso com menos o gradiente de 1 sobre r menos r', como a gente sabe que a gente pode escrever, né? Para verificar isso mais uma vez, basta lembrar que esse gradiente na sua primeira componente i, ele é obtido derivando o x, né, em relação a x, essa função escalar, que é 1 sobre o módulo de x de r menos r', que é x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, tudo isso elevado ao meio. Então fica claro aqui que isso aqui então na direção i. Fica claro aqui que isso vai dar um denominador que é tudo isso que está entre colchete elevado a menos 3 meios, ou seja, é o módulo de r menos r' elevado ao cubo. O módulo é isso elevado a 1 meio, ao cubo elevado a 3 meios, e no denominador eu tenho menos 3 meios. Então. E aí eu derivo o que está aqui dentro e vou obter 2x menos x', e quando eu fiz a derivada no denominador, cai menos 1 meio, né? Então esse 2 corta com esse 2, e aqui eu tenho na direção i menos x sobre r menos r' ao cubo. Se eu fizesse na direção j, eu teria o mesmo denominador, porque é tudo simétrico aqui embaixo. Só que aqui no numerador seria y menos y' na direção j. E na direção k seria z menos z' dividido por r menos r' ao cubo, né, com sinal menos. Ou seja, juntando as três componentes, eu teria de fato essa identidade. Então eu substituo ela lá. Vou ter o campo em B, m0 sobre 4π, j de r', sinal menos eu vou deixar do lado de fora, produto vetorial com isto, que é então gradiente de 1 sobre r menos r', dv'. Né? Esse sinal menos eu coloquei aqui fora. Bom, eu tenho isso. Aqui eu tenho uma função escalar, uma função vetorial, produto vetorial com um vetor que é o gradiente de uma função escalar. Então, eu vou fazer uso de uma identidade vetorial que me diz quem é o rotacional de uma função escalar vezes uma função vetorial, f e a. Isso aqui é uma regra de produto para o produto vetorial, que me diz que isso é a função escalar vezes o rotacional da função vetorial menos a função vetorial produto vetorial com gradiente da função escalar. Por que isso vai ser útil para mim? Basta eu perceber que aqui no meu integrando eu tenho menos função vetorial vec gradiente de uma função escalar. Então eu tenho exatamente isso aqui. É o que está aqui dentro. Aqui. Então eu vou trocar isto por esse termo à esquerda menos esse termo primeiro à direita. De forma então que o BR vai ser escrito como m0 sobre 4π, a integral de, então isso vai ser substituído pelo rotacional de f vezes a. Então é j de r', que é meu a, e o f, que é 1 sobre r menos r', dv'. Esse é um dos termos. Menos, vou colocar aqui, essa função. Então vai ser m0 sobre 4π, a integral, então, do f, que é 1 sobre r menos r', fica aqui, dv', e o rotacional de a eu já identifiquei como a função vetorial densidade de corrente, j de r'. Então esse é meu b. Então aqui tem algo interessante, que é o seguinte, esse termo é zero, por causa desse numerador, que é zero. E por que ele é zero? É porque o j é função de r', então ele depende de x', y' e z'. O rotacional é algo que vai derivar em relação a x, a y e a z. Quer dizer, o operador diferencial está nas coordenadas x, y e z. E a função que está diante dele depende de x', y', z'. Ora, para esse operador diferencial, x', y' e z' são constantes.
Então, é zero. É como se eu estivesse derivando uma constante. Tá? Então, eu só tenho o primeiro termo. Eu vou escrevê-lo de novo. B de R é igual a μ0 sobre 4π integral do rotacional de J de R' dV' dividido por R menos R'. Bom, aqui a gente nota que a gente pode usar esse argumento novamente para tirar esse operador diferencial do integrando e passar ele para o lado de fora. E isso novamente porque ele atua nas variáveis sem linha. E aqui, a única coisa sem linha que existe é o R. Então ele vai enxergar esse R. Ele não enxerga o J, para ele é uma constante, né? E a integral é em dV', nas coordenadas com linha. Logo, se eu passar ele para fora da integral, ele vai continuar enxergando o R do mesmo jeito. Então eu posso passar ele para fora e posso escrever então meu B no ponto R como rotacional de μ0 sobre 4π a integral de J R' dV' dividido pelo R menos R'. Bom, mas eu queria a divergência de B, né? O que isso tem a ver com a divergência de B? É que agora fica muito fácil eu extrair a divergência de B dessa expressão. Na verdade, é igual a zero. É igual a zero porque é uma identidade facilmente demonstrada que a divergência de qualquer coisa que seja rotacional é igual a zero. A divergência de um rotacional é igual a zero. Se eu abro o que é o rotacional em componentes, se aplico um operador de divergência, isso vai dar sempre zero. Então, como eu consegui escrever o B como rotacional de alguma coisa, eu posso dizer que a divergência de B vai ser zero. Em termos de interpretação, isso me diz que o fluxo no campo magnético por uma superfície fechada é igual a zero. Isso eu obtenho a partir, nessa forma integral, eu obtenho a partir do teorema da divergência. E isso expressa a inexistência de monopolos magnéticos, porque qual que era o significado físico da divergência, né? No campo E, quando eu tenho uma carga Q aqui, o campo radial. Então eu tinha uma divergência muito grande, então um fluxo muito grande por aqui. Lembra que essa interpretação física ela vem daqui, né? Divergência de A dV é igual a integral, né, de A escalar n ds. Então eu posso interpretar a divergência como 1 sobre um ΔV no limite desse ΔV ficar muito pequeno, no fluxo, né, de uma superfície fechada, né, que engloba esse ΔV e em torno do ponto onde eu estou calculando essa divergência. Que é exatamente essa figura aqui, né? Como se eu tivesse esse ponto. Qual que é a divergência aqui? Eu construo uma esfera que tem um volume muito pequenininho, vai indo para zero, então pega só esse pontinho, né? E aí eu vejo se eu tenho uma integral que determina o fluxo diferente de zero. Aqui ela é bem grande, porque todos os pontos da superfície colaboram com a mesma contribuição, porque o campo é radial e eu tenho uma esfera aqui. Por isso eu tenho um fluxo, né? E esse fluxo é expresso pela lei de Gauss, né? Divergência de E é Q sobre ε0. Q é o monopolo, é o responsável por esse fluxo. Então é o responsável pela divergência ser diferente de zero. Aqui é bem diferente. Eu não tenho um análogo a uma carga magnética, porque o fluxo do campo magnético é zero. Então não tenho essa analogia possível. Tá? Então isso expressa a inexistência de monopolos magnéticos. Eu tenho linhas de força do campo B que vão entrar e sair pela superfície, gerando um fluxo nulo. É como se eu tivesse um dipolo magnético, mas não um monopolo. Então é a inexistência de monopolos. Tá? Então essa é a divergência de B e esse é o significado físico dela. A gente tem que ir adiante agora, calculando o rotacional do B.